Bom dia a todos. Estamos na sexta-feira. Continuamos aqui os nossos estudos do Tao, da nossa lição da manhã. Então, nós vamos para a próxima estrofe, que diz o seguinte: por isso, as seguintes palavras sugerem. Diante das três formas de reação do ser humano, as palavras que falam do caminho, Lao Tse traz ensinamentos para todos, conforme os diferentes graus de assimilação pelos homens, diferentes graus de consciência. Então, Lao Tse, ele traz a mensagem para todos nós. A iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. Então, nós vamos emendar estas duas lições, porque neste pequeno verso aqui, Lao Tzu ele traz o entendimento para todos, mesmo aqueles que não entendem, que aqueles que zombam da palavra, que dão risada, que percebem que as coisas não são assim, porque estão totalmente mergulhados no mundo material, e para aqueles que também estão no meio do caminho, estão ali, acreditam e não acreditam, e aqueles que estão lá, dedicados, estudando, mesmo no temporal, estão contemplando a presença, estão limpando as informações que foram agregadas desde o início, de sua fase inicial até a fase adulta. Então vamos lá, vamos seguindo, vamos estudando, contemplando, meditando, acalmando, soltando aquilo que a gente se apega emocionalmente. A iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. A iluminação é plena lucidez da consciência. Ó. A iluminação é plena lucidez da consciência, ou seja, a limpeza, a lucidez, lúcida, límpida, é a limpeza da consciência. A pessoa iluminada compreende todas as expressões do mundo e enxerga as manifestações de uma forma tão nítida e serena que se torna capaz de reagir sempre de maneira sensata e adequada a cada estímulo que recebe da vida. Então a gente recebe o estímulo da vida, a gente recebe as informações que vêm de fora para dentro e nós assimilamos aquilo que vem de fora para dentro. Quanto nós ainda não estamos iluminados, o que a gente faz? Oscilação emocional. Então a gente recebe aquilo, gera um impacto em nós, tentamos digerir aquilo e muitas vezes não digerimos, muitas vezes a gente reage sobre certos assuntos e a gente deixa o nosso instinto agir, porque a gente não está ainda assimilando completamente, então a gente vai oscilando. Mas, quando a gente está indo em direção, percorrendo o caminho, como Morfeu fala, porque conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Então a consciência do conhecimento, ele conhece, ele às vezes medita, às vezes não, às vezes passa o dia todo sem contemplar a presença, mas ele está estudando mecânica quântica, ele sabe o que é átomo, ele sabe o que é energia, ele pratica ali uma meditação ou outra, ele faz um mindfulness, faz outro tipo de meditação, faz uso de algumas ferramentas, e assim ele vai, sem compreender, sem criar esse sentido límpido de consciência. Tá? E aí a gente recebe algumas informações que nos afetam, o nosso emocional, porque não está equilibrado ainda, então nós conhecemos, mas a gente ainda algumas coisas nos afetam, e principalmente a questão dinheiro. Tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Ó. Existem dois tipos de iluminação. A intensa, que ofusca os objetos para os quais dirige a sua luz. Esta é o contrário da obscuridade. E a iluminação que se parece com obscuridade, em que o ser iluminado, apesar de possuir a consciência da plena lucidez, não manifesta esta qualidade como uma luz ofuscante que fere o mundo, e sim como a luz quase imperceptível que só é notada quando se reflete nas atitudes sábias e harmoniosas que ele adota. Quem possui a iluminação intensa denuncia para o mundo tudo o que identifica nas ações e gestos do outro, por mais secretas que sejam, porque sentem necessidade de verbalizar a respeito do que vê e ouve. Mas esta forma de agir gera sofrimento para outros seres. A quem age assim carece de sentimento de afetividade pelo mundo,
Por isso, este tipo de demonstração não é incentivada pelos mestres taoístas ou mestres espirituais. Estes entendem que o ser iluminado é necessariamente uma pessoa afetiva, porque a verdadeira iluminação traz para a sua consciência a compreensão da ignorância do outro. E com esta compreensão ele adquire a virtude da atividade. Para o taoísmo, a iluminação espiritual ocorre como um processo sutil sutil de permanente transformação da consciência, o que torna os seguidores do Tao pessoas cada vez mais naturais e simples, que escondem sua luz porque se tornam avessas às demonstrações exageradas dos talentos adquiridos. Estas pessoas demonstram a sabedoria que possuem de forma discreta, tão sutil que não conseguem ser reconhecidas por quem não esteja familiarizado com esta linguagem. Por isso ela é uma virtude como se fosse a obscuridade. Tá aqui, gente. Então, ao contrário de todos, que as pessoas pensam que iluminação espiritual é você chegar e ficar flutuando no meio dos humanos, ter poder sobrenatural sobre os outros. Não, é entender o que passa em cada consciência. E lembrando, né, meus irmãos, que assim, tudo que nós estamos falando aqui, nós somos estudantes, ok? Nós estamos trilhando o caminho, então nós estamos entendendo o passo a passo do Tao. Porém, às vezes, demos uma oscilada. Muitas vezes me pego, muitas vezes oscilando em alguma coisa. E aí eu trago para esta resiliência interior, o pensamento, a autoanálise, e vou buscar na meditação uma paz na mente, ou esse relaxar, esta diminuição deste fluxo mental, das preocupações do dia, preocupações do mês, calendário gregoriano e tudo mais. Tá? Existe uma situação que está na moda hoje, é um conteúdo, tá, gente? Que é o calendário maia ou a lei do tempo. Então, não estou apto a falar sobre este conteúdo, até porque estou dando uma estudada sobre este conteúdo, mas nós estamos trazendo aqui relação da verdade, tá? Então tudo leva à verdade. Então é um conteúdo interessante para aqueles que seguem, tem muitas informações na internet, que é a lei do tempo, é totalmente o inverso do tempo que nós vivemos. Então é um conteúdo interessante e eu recomendo sim, que não é uma coisa que você precisa apenas entender algumas coisas para você praticar. E praticar é meditar. A prática espiritual é meditação, autocompreensão, autorreflexão, auto-observação de nós mesmos. Chegar ao entendimento de nós mesmos. Certo, meus irmãos? Então, voltamos amanhã no sábado. Estamos juntos no aprimoramento espiritual. Curtem, compartilhem, ative o sininho para receber as notificações das lições do Tao aqui no canal. E venham, sejam bem-vindos à nossa família do Vida Contemplativa. Contemplar a verdadeira vida, que é a própria vida de Deus. Que a paz seja convosco.